Você já parou para pensar que a vida que você deseja começar hoje só depende de uma coisa: a sua mente? Cada pensamento, cada decisão e cada pequena ação pode criar um futuro extraordinário que você nem imagina ser possível. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma jornada de transformação, aprendendo como a mente poderosa pode abrir portas para riqueza, sucesso, coragem e propósito. Prepare-se para refletir, se inspirar e descobrir que você tem dentro de si o poder de criar a vida que sempre sonhou. Antes de continuarmos, quero que você faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua mente e sua vida. Deixe o seu like para mostrar que está pronto para agir e comente abaixo dizendo: "Eu quero minha vida extraordinária." Porque cada passo começa com uma decisão. Agora respire fundo, abra sua mente e venha comigo, porque a jornada para criar uma vida extraordinária começa neste exato momento. Naquele amanhecer silencioso, João se sentou à beira da cama, os olhos fixos no nada, sentindo o peso da rotina e das dúvidas. Mas uma frase ecoava em sua mente: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Napoleon Hill. Era como se aquelas palavras acendessem uma luz no seu pensamento adormecido. Ele percebeu então que cada pensamento era como uma semente lançada no solo fértil de sua consciência. Uma semente podia crescer e se transformar em uma árvore de riqueza, sucesso, propósito, ou podia murchar e morrer, levando com ela qualquer esperança. João se perguntou em voz baixa: "Estou alimentando pensamentos que constroem ou destroem minha vida?" A pergunta reverberou em seu coração, trazendo consigo um peso, mas também uma oportunidade. Ele respirou fundo, olhando para o espelho, e disse para si mesmo: "Eu sou capaz de transformar minha mente e minha realidade." Naquele instante, algo dentro dele começou a mudar. Ele entendeu que a verdadeira força não estava nas circunstâncias, nem nas oportunidades externas, estava na mente. E se ele cultivasse pensamentos de coragem, determinação e fé, nada poderia detê-lo. Após aquele despertar interior, João sentiu que precisava caminhar. Levantou-se, abriu a janela e deixou que o ar da manhã preenchesse seus pulmões. Cada respiração era um lembrete silencioso de que, mesmo no caos do mundo, havia algo dentro dele que não poderia ser tirado. A fé. Não a fé de esperar sentado, mas a fé que exige ação, coragem e convicção. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, ele observava o movimento da cidade despertando lentamente. As pessoas passavam apressadas, com rostos carregados de preocupação, sem perceber que cada passo que davam estava carregado de escolhas e possibilidades. João pensou consigo mesmo que a fé verdadeira não era algo que se dizia, mas algo que se vivia a cada instante. Era sentir, mesmo sem ver; acreditar, mesmo sem provas; persistir, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao redor. Ele se lembrava das palavras de um mentor antigo, alguém que falava de propósito e destino com a força de quem já havia enfrentado tempestades. A fé é o farol que guia o homem quando todas as luzes externas se apagam. Ela não garante a ausência de problemas, mas ilumina o caminho através deles. E João começou a entender que a fé não era mágica. Era um compromisso silencioso consigo mesmo, uma promessa de que ele não se renderia às circunstâncias, por mais duras que fossem. Enquanto caminhava, sentiu o frio da manhã no rosto, mas também sentiu algo maior do que ele mesmo. Era uma energia que parecia vir de dentro, um pulso firme que lembrava que cada pensamento, cada decisão, cada passo tinha o poder de moldar não apenas o presente, mas toda a sua vida futura. Ele percebeu que a fé inabalável era construída nos momentos de dúvida, nos minutos em que ninguém o observava,
nas escolhas silenciosas que ele fazia, uma após outra, sem alarde. João sabia que muitos desistiriam, que muitos aceitariam a mediocridade, mas ele não podia mais ser um deles. A cada passo, sentia-se mais desperto, mais consciente do poder que possuía. Ele começou a perceber que a fé verdadeira transformava não apenas a mente, mas também o corpo e o mundo ao redor. Era uma força invisível, mas irresistível, que conectava intenções a resultados, desejos a realizações. Ao final do caminho, João se deteve diante de um parque, observando uma árvore antiga e robusta, suas raízes firmes e galhos estendendo-se em direção ao céu. Ele compreendeu que, assim como aquela árvore, a fé não floresce de um dia para o outro. Cresce silenciosa, muitas vezes invisível, mas com uma força capaz de suportar qualquer tempestade. E naquele momento, João prometeu a si mesmo que cultivaria aquela fé todos os dias, mesmo que ninguém mais visse, mesmo que o mundo duvidasse. Nos dias que se seguiram, João começou a perceber que a fé, por mais intensa que fosse, ainda precisava de uma parceira indispensável: a ação. Ele já não podia se contentar em apenas acreditar, era hora de se mover, de transformar pensamentos e sonhos em passos concretos. Cada dia amanhecia, trazendo com ele a oportunidade silenciosa de provar a si mesmo que estava pronto para enfrentar o mundo. João começou por pequenas mudanças. Levantava-se mais cedo, observava o sol surgindo no horizonte e sentia em cada raio dourado a promessa de um novo começo. Ele não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Caminhava sozinho, muitas vezes sem ninguém para testemunhar, mas carregando dentro de si a certeza de que cada esforço, por menor que parecesse, era um tijolo na construção da vida extraordinária que imaginava. Ele descobriu rapidamente que a ação não é apenas movimento físico, é a coragem de se colocar diante do desconhecido, de enfrentar o medo que sussurra no ouvido, dizendo que você não é capaz. João sentia esse medo a cada passo, mas começou a enxergá-lo não como inimigo, mas como sinal de que estava no caminho certo. Cada vez que avançava, apesar do medo, sentia um impulso invisível, uma energia silenciosa que o empurrava para frente. No trabalho, João começou a se dedicar com intensidade jamais vista. Ele não fazia nada pela expectativa de resultados imediatos, mas porque compreendia que o verdadeiro valor estava no processo de ação constante. Cada ligação, cada reunião, cada decisão tomada com cuidado e determinação, mesmo nos momentos de dúvida, estava moldando não apenas sua carreira, mas também sua mente. Ele começou a perceber que pessoas que pareciam sortudas eram, na verdade, aquelas que agiam mesmo quando tudo dizia para parar. A ação também exigia paciência e perseverança. Nem todo esforço resultava em vitória imediata. Muitas vezes, João se via diante de portas fechadas, projetos que não davam certo, ideias rejeitadas. Mas ele aprendeu algo que se tornaria um mantra silencioso em sua mente. Cada obstáculo é um teste, cada recusa é uma oportunidade de ajuste. Ele começou a observar não apenas os resultados visíveis, mas também o crescimento interno que ocorria a cada tentativa. Certa tarde, caminhando pelo parque, João sentou-se sob uma árvore robusta e refletiu sobre o poder da ação. Ele lembrou de histórias de homens e mulheres que mudaram o curso de suas vidas com simples atos de coragem repetidos dia após dia. Eles não esperaram por oportunidades perfeitas. Criaram suas oportunidades. Não esperaram pela ausência de medo. Seguiram apesar dele. Não esperaram que o mundo os elogiasse. Encontraram satisfação no próprio esforço. Foi nesse momento que João compreendeu a profundidade da frase de Napoleon Hill. A ação é a ponte entre o desejo e a realização. Não eram as ideias mais brilhantes que mudavam a vida, mas as ideias seguidas por ação.
Ele se levantou e, sentindo a gravidade do chão sob os pés, prometeu a si mesmo que cada passo futuro, por menor que fosse, seria dado com propósito, intenção e coragem. Nos meses que se seguiram, a transformação começou a se manifestar em todos os aspectos de sua vida. O trabalho que antes parecia pesado, agora se tornava fonte de aprendizado. As dificuldades não eram mais barreiras intransponíveis, mas desafios que poderiam ser superados com persistência. João começou a notar pequenas vitórias que antes passariam despercebidas. Uma ideia aprovada, uma ligação bem-sucedida, um problema resolvido de forma inesperada. Cada conquista mínima era um lembrete do poder da ação constante. E mesmo quando a exaustão ameaçava dominá-lo, quando os ventos contrários pareciam implacáveis, João sentia uma força silenciosa dentro de si, nascida da própria ação. Era a prova de que o movimento gera momentum, que cada passo dado cria impulso para o próximo e que a vida extraordinária não é obra de acaso, mas fruto de uma mente que se recusa a permanecer parada. Enquanto o tempo avançava, João começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava nas cifras ou nos títulos conquistados, mas na força silenciosa que brotava dentro dele. Cada experiência, cada dificuldade superada, cada passo dado com coragem e determinação refletia não apenas no mundo externo, mas sobretudo em sua mente e coração. Ele começou a compreender que riqueza, em sua forma mais pura, é um reflexo daquilo que cultivamos internamente. Certa manhã, João sentou-se diante do espelho em seu pequeno apartamento. Observou seu reflexo por longos minutos. Não para se julgar, mas para enxergar além do físico, para tentar sentir a essência daquilo que estava se tornando. Ele viu não apenas o homem que enfrentava contas atrasadas e pressões do trabalho, mas também a força silenciosa que não se deixava abater. O olhar cansado carregava determinação, e os ombros, embora pesados, sustentavam a postura de alguém que estava aprendendo a criar a própria vida. João lembrou-se das palavras que ouvira de um mentor. A riqueza é primeiro uma conquista da mente, depois se manifesta no mundo. E agora ele entendia profundamente o sentido dessas palavras. Cada pensamento de dúvida ou medo era uma dívida interna. Cada ato de disciplina, coragem e visão era um investimento que retornaria multiplicado. Era impossível esconder a riqueza de uma mente disciplinada. Ela se refletia em atitudes, em decisões, em maneiras de ver e interagir com o mundo. Ao caminhar pelas ruas da cidade, João começou a notar as pequenas diferenças na forma como se relacionava com as pessoas. Antes, ele se via intimidado pelo sucesso alheio. Agora observava com curiosidade e aprendizado. Ele entendeu que a inveja ou o ressentimento eram sinais de escassez interna, enquanto a generosidade, a paciência e a empatia eram sinais de abundância. Quanto mais cultivava sua mente, mais o mundo ao seu redor parecia corresponder, oferecendo oportunidades, portas e encontros que antes pareciam impossíveis. Em uma tarde chuvosa, João decidiu escrever em seu diário. Não palavras de autoajuda vazias, mas reflexões profundas sobre o que já havia aprendido. Ele descrevia cada desafio superado, cada medo enfrentado, cada momento em que escolhera agir ao invés de esperar. Ao escrever, sentiu a força de sua própria história. Percebeu que a riqueza que buscava no mundo exterior já existia dentro dele, mas precisava ser reconhecida, cultivada e manifestada. Mais do que dinheiro ou reconhecimento, João valorizava agora a clareza, a paz interior e a confiança silenciosa que sentia ao tomar decisões. Ele entendia que a mente poderosa não se mede pelos bens acumulados, mas pela capacidade de criar valor, inspirar e transformar o próprio destino.
Cada dificuldade não era mais um obstáculo, mas um reflexo de sua própria oportunidade de crescimento, um lembrete de que riqueza e sucesso não são sorte, mas consequência de uma mente disciplinada e consciente. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, João caminhou até o parque onde costumava refletir. Sentou-se na grama molhada e olhou para a árvore que testemunhara tantas de suas decisões silenciosas. Ele sorriu para si mesmo, entendendo que a verdadeira fortuna já o acompanhava. Estava na resiliência que construíra, na visão que mantinha, na fé que nunca vacilava e na ação constante que, silenciosa, movia montanhas invisíveis. Naquele momento, João compreendeu que cada passo, cada esforço, cada reflexão não era apenas sobre criar uma vida melhor, mas sobre transformar-se internamente, tornando-se alguém que naturalmente atrairia tudo o que desejava. Ele finalmente entendia que riqueza verdadeira não se pede, não se exige, não se compra. Ela se manifesta quando a mente é poderosa, disciplinada e repleta de propósito. Nos meses que se seguiram, João percebeu que, mesmo com fé e ação, o caminho para uma vida extraordinária jamais seria fácil. Obstáculos surgiam como montanhas imensas à sua frente, silenciosas, mas intransponíveis, aos olhos de quem não entendia o poder da mente. Cada desafio parecia testar não apenas suas habilidades, mas a força de sua convicção, a clareza de seu propósito e a intensidade de sua coragem. Um dia, diante de uma oportunidade que parecia promissora, João foi confrontado com rejeição e ceticismo. A empresa para a qual desejava vender uma ideia recusou seu projeto. Muitos teriam desistido, mas ele sentiu que aquele não era o fim, e sim um teste. Andou sozinho pelas ruas, sentindo a chuva fina molhar seu rosto, refletindo sobre cada passo dado. O mundo parecia dizer pare, mas dentro dele uma voz insistente repetia: você ainda não terminou. Enquanto caminhava, lembrava das histórias de homens que enfrentaram derrotas monumentais e ainda assim alcançaram grandeza. Ele pensou em todos que aceitaram a mediocridade, porque o caminho parecia difícil demais. Mas João não podia se permitir essa rendição. Cada obstáculo era um convite para olhar mais fundo dentro de si mesmo, para descobrir recursos que nem ele sabia que possuía. Era um chamado para despertar a força adormecida de sua mente. Os dias seguintes foram de intensa reflexão e planejamento. João começou a analisar cada erro, cada dificuldade e cada recusa, buscando não a culpa, mas a lição escondida. Descobriu que os obstáculos não eram inimigos, mas professores silenciosos. Cada dificuldade ensinava paciência, criatividade, resiliência e coragem. Aprendeu que a mente que se recusa a ser derrotada transforma barreiras em degraus e que cada falha contém em si a semente da próxima vitória. Em um final de tarde, sentado no parque que se tornara seu refúgio, João observava o movimento das árvores balançando com o vento. Ele percebeu que, assim como a árvore se curva sem quebrar, ele também poderia se adaptar sem desistir. Cada obstáculo era apenas um teste de flexibilidade, uma oportunidade de crescer em força e sabedoria. Ele começou a enfrentar seus medos mais profundos: medo do fracasso, medo da crítica, medo da solidão, e a encará-los não como punição, mas como sinais de que estava avançando na direção certa. Com o tempo, João notou mudanças sutis, mas poderosas em sua vida. A resistência que encontrava no trabalho se tornava motivação para melhorar. Os problemas financeiros eram tratados com criatividade. As relações pessoais começaram a se fortalecer através da paciência e do entendimento. Ele percebeu que superar obstáculos não significava evitá-los, mas abraçá-los, absorvê-los e transformá-los em energia para avançar. Em uma noite silenciosa, João refletiu sobre toda a jornada até ali. Cada dificuldade enfrentada,
Cada noite sem dormir, planejando soluções, cada momento de dúvida e medo que vencera sozinho, havia moldado não apenas sua carreira, mas sua alma. Ele compreendeu que a vida extraordinária não é concedida àqueles que esperam por caminhos fáceis, mas àqueles que, com coragem e inteligência, aprendem a transformar cada barreira em um trampolim para novas alturas. E assim, João continuou, consciente de que novos obstáculos surgiriam, mas também confiante de que cada um deles seria apenas mais um capítulo de crescimento. Cada um deles um convite para elevar ainda mais sua mente, seu espírito e sua vida. Ele aprendeu que o mundo exterior reflete exatamente o que a mente interna cultiva e que aqueles que superam verdadeiramente os desafios constroem uma fortaleza invisível que nenhum vento pode derrubar. Com o tempo, João percebeu que fé, ação e superação de obstáculos, embora essenciais, não eram suficientes para criar a vida que desejava. Era preciso algo mais: foco, clareza, a capacidade de mirar um objetivo e manter a mente inteiramente direcionada, sem se deixar dispersar por distrações, dúvidas ou opiniões alheias. As manhãs de João agora começavam com silêncio e reflexão. Antes mesmo de falar com alguém ou ligar o computador, ele revisava mentalmente suas prioridades. Cada pensamento era analisado. Era útil para seu crescimento ou apenas um ruído que desviava sua atenção? Ele começou a perceber que a mente humana, quando dispersa, se torna frágil. Quando focada, se torna imbatível. Em seu trabalho, João decidiu aplicar essa disciplina. Não se tratava de trabalhar mais, mas de trabalhar com precisão, como um escultor que remove cada pedaço desnecessário do bloco de pedra até revelar a forma desejada. Ele passava horas planejando, estudando e refletindo, eliminando atividades que não geravam valor real. Percebeu que tempo perdido é energia desperdiçada e que a clareza de propósito é como uma lente que amplia cada ação, tornando-a poderosa. Enquanto caminhava sozinho pelo parque ao entardecer, João observava a vida ao seu redor. Pessoas passavam apressadas, mergulhadas em preocupações e distrações. Ele sentiu compaixão, mas também gratidão por ter descoberto o poder do foco. Cada passo que dava era consciente, cada decisão tomada com atenção plena e cada momento vivido com intensidade. Ele começou a perceber que quanto mais claro era seu objetivo, mais rapidamente o mundo respondia. João também aprendeu que foco não significa rigidez. Pelo contrário, era a capacidade de ajustar a direção sem perder o objetivo de vista. Quando um projeto não avançava, ele não se desesperava. Analisava, ajustava e seguia em frente. Clareza de propósito criava uma força interna, capaz de atravessar qualquer dificuldade, de transformar erros em aprendizado e de transformar oportunidades invisíveis em resultados concretos. As noites eram de introspecção. João revisava o dia, lembrando cada decisão, cada pensamento e cada ação. Ele notava os momentos em que a mente havia se dispersado e refletia sobre como poderia recuperar o controle no dia seguinte. Esse exercício contínuo começou a transformar não apenas sua produtividade, mas sua paz interior. A mente focada é mente em paz, pois sabe para onde vai e entende que cada passo dado é parte de uma jornada maior. Meses depois, os resultados começaram a se manifestar de forma tangível. Projetos antes estagnados agora avançavam. Oportunidades que pareciam distantes chegavam de forma inesperada. Relacionamentos pessoais se fortaleciam, pois João se tornara mais presente, mais atento e mais consciente de suas escolhas. Ele entendeu que a clareza não apenas direciona a ação, mas cria uma harmonia invisível entre a mente, o coração e o mundo ao redor. No parque, ao fim de mais um dia, João sentou-se à beira de um lago, observando seu reflexo nas águas calmas.
Ele percebeu que a vida extraordinária não surge do acaso, nem de esforços dispersos, mas da mente disciplinada, da clareza de propósito e da capacidade de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor tenta desviar a atenção. A cada respiração, sentiu a certeza silenciosa de que estava no caminho certo e que, a partir daquele momento, nada poderia desviar sua mente do que realmente importava. Com o foco consolidado e a clareza do propósito, João começou a perceber algo novo em sua vida. As pequenas conquistas, que antes pareciam isoladas, começaram a se conectar em padrões invisíveis, como se cada ação tomada com intenção estivesse atraindo oportunidades de forma quase mágica. Ele ainda não sabia explicar completamente, mas sentia que a mente, quando disciplinada e alinhada, possuía uma força capaz de moldar a realidade. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, João observava as pessoas à sua volta. Cada uma parecia ocupada com tarefas imediatas, preocupações momentâneas ou desejos superficiais. Ele refletiu sobre a diferença entre aqueles que esperam passivamente pelo acaso e aqueles que, silenciosamente, constroem sua vida com pensamentos conscientes. A lei da atração, ele começou a entender, não era misticismo, era a consequência natural de uma mente orientada para um objetivo, vibrando na frequência do que deseja alcançar. Em seu apartamento, João começou a aplicar essa percepção em pequenas práticas diárias. Ele visualizava detalhadamente o que queria realizar. Não apenas os resultados finais, mas o processo, cada passo, cada decisão, cada esforço que o levaria até lá. Com o tempo, ele percebeu que essa visualização não era apenas imaginação, mas treino da mente, criando caminhos neurais que o preparavam para reconhecer e agarrar oportunidades que antes passariam despercebidas. Um dia, uma oportunidade inesperada surgiu. Um contato antigo entrou em contato com ele, oferecendo um projeto desafiador, que parecia exatamente o que João havia visualizado dias antes. Ele sentiu uma mistura de surpresa e confirmação silenciosa de que algo maior estava em jogo. Percebeu que a energia que colocava em seus pensamentos, sua disciplina mental e sua fé inabalável estavam, de fato, atraindo circunstâncias e pessoas que se alinhavam com seu propósito. Enquanto refletia sobre essa experiência, João lembrou-se de uma frase que sempre reverberava em sua mente. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas agora ele compreendia sua profundidade. Não bastava conceber, não bastava acreditar. Era preciso alinhar pensamentos, sentimentos e ações de forma constante e deliberada, criando uma harmonia invisível que o mundo acabava por refletir externamente. Nos dias seguintes, João começou a notar um padrão repetido. Oportunidades, ideias e encontros surgiam quando ele se mantinha positivo, focado e consciente de suas intenções. Cada desafio enfrentado, cada passo dado, parecia gerar um eco no universo, uma resposta silenciosa que retornava em forma de possibilidades concretas. Ele não chamaria isso de sorte, nem de coincidência. Era a manifestação prática de uma mente poderosa, aprendendo a interagir com as leis naturais que regem a vida. Certa tarde, sentado no parque que se tornara seu refúgio de reflexão, João olhou para o céu e sentiu a vastidão de possibilidades. Cada pensamento que cultivava, cada intenção que nutria, estava começando a tomar forma. Ele percebeu que a lei da atração não é sobre esperar passivamente, mas sobre criar uma sintonia perfeita entre mente, emoção e ação. Cada desejo verdadeiro, quando alimentado com disciplina, clareza e foco, inevitavelmente encontra seu caminho até a realidade. Naquele instante, João sentiu uma profunda gratidão. Ele não apenas entendia a força da mente, mas experimentava sua eficácia no mundo real.
A vida, que antes parecia imprevisível e caótica, agora mostrava padrões de oportunidade e crescimento, invisíveis para muitos, mas claros para quem cultivava a mente com intenção e propósito. Ele percebeu que a verdadeira arte da vida extraordinária reside na capacidade de alinhar pensamentos e ações com o que se deseja profundamente e de confiar que o universo, de alguma forma, responde à energia que se emite. À medida que João avançava em sua jornada, percebeu que, embora a fé, a ação, o foco e a lei da atração estivessem abrindo portas, ainda existia algo que nenhum livro ou mentor poderia ensinar totalmente: a coragem de continuar quando o mundo parecia conspirar contra ele. Cada dia trazia novas exigências, novas críticas e, por vezes, ameaças sutis que testavam sua resistência interior. Houve um momento particularmente desafiador. Um projeto crucial, que representava meses de planejamento e dedicação, sofreu uma reviravolta inesperada. Parceiros desistiram, recursos foram cortados e tudo parecia indicar fracasso iminente. João poderia ter se rendido. Muitos ao seu redor, que não conheciam a força silenciosa que ele cultivava, já teriam aceitado a derrota. Mas dentro dele, algo resistia, invisível e inabalável. Ele compreendeu então que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Nos dias que se seguiram, João enfrentou suas limitações como nunca antes. Passava horas revisando cada detalhe, corrigindo falhas e procurando soluções onde antes apenas via problemas. Ele caminhava sozinho pelas ruas à noite, pensando, refletindo, imaginando diferentes caminhos. Cada passo exigia energia mental e emocional, e cada decisão carregava consigo o peso da responsabilidade. Mas a determinação dentro dele era mais forte do que qualquer dúvida. João percebeu que a verdadeira coragem era silenciosa. Não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Era a força que o mantinha de pé quando ninguém observava. O impulso que o fazia continuar enquanto o mundo parecia dormindo ou indiferente. Ele entendeu que determinação não é um sentimento passageiro. É um compromisso profundo com si mesmo, uma promessa de que, aconteça o que acontecer, ele não cederia ao medo ou à pressão externa. Em uma manhã fria, enquanto observava o sol nascente, João sentiu um novo nível de clareza. Cada desafio que enfrentava era uma oportunidade para crescer, para fortalecer não apenas sua mente, mas seu caráter. Ele compreendeu que a coragem e a determinação eram como músculos. Quanto mais exercitados, mais resistentes se tornavam. E a vida, que antes parecia imprevisível e caótica, agora mostrava caminhos claros para aqueles dispostos a enfrentar a adversidade sem hesitar. As semanas seguintes foram um teste de resistência. João trabalhou em ritmo intenso, enfrentando críticas, rejeições e obstáculos financeiros. Cada vitória era pequena, mas significativa. Cada falha era analisada, aprendida e transformada em estratégia. Ele descobriu que os maiores progressos não vinham da ausência de dificuldades, mas da capacidade de avançar, passo a passo, mesmo quando cada passo parecia carregar toneladas de resistência. Em uma noite silenciosa, sentado no parque, João olhou para a cidade iluminada e sentiu a intensidade de sua própria jornada. Cada desafio enfrentado, cada momento de dúvida vencido, cada decisão tomada com coragem estava moldando não apenas sua realidade externa, mas a força interior que agora o acompanhava em cada instante. Ele percebeu que determinação verdadeira não depende de motivação momentânea, nasce de um compromisso inquebrável com o próprio destino. E assim, João continuou enfrentando o mundo com coragem, movido pela determinação silenciosa que já havia transformado seu pensamento, sua mente e sua vida.
Cada obstáculo superado fortalecia sua convicção de que nada, absolutamente nada, poderia impedir uma mente disciplinada e determinada de criar uma vida extraordinária. Depois de tantos desafios, João começou a perceber que o verdadeiro poder não estava apenas em vencer obstáculos, mas em continuar crescendo a cada dia sem jamais se acomodar. Ele compreendeu que a vida extraordinária não é um ponto de chegada, mas uma jornada de evolução constante, e que cada experiência, seja vitória ou derrota, era uma oportunidade para expandir sua mente e seu espírito. João passou a dedicar horas ao estudo, à leitura e à observação do mundo. Não buscava apenas informações, mas entendimento profundo, como as pessoas que admirava pensavam, reagiam e transformavam suas vidas. Ele percebia que o conhecimento isolado pouco valia. O verdadeiro poder estava em aplicar o que se aprendia, transformar teoria em prática e observar os resultados de forma consciente. Em suas caminhadas pelo parque, refletia sobre a importância de aprender com o silêncio. Muitas vezes, momentos de introspecção eram mais valiosos do que reuniões, livros ou conselhos. Ele começou a registrar pensamentos, ideias e estratégias em seu diário, criando um mapa da própria evolução. Cada página escrita não era apenas registro de ações, mas testemunho de crescimento, um lembrete silencioso de que cada passo adiante, por menor que parecesse, era parte de uma construção maior. João também começou a perceber a importância de aprender com os outros. Ele observava colegas, amigos e até desconhecidos, buscando compreender comportamentos, escolhas e atitudes que levavam ao sucesso ou ao fracasso. Cada experiência externa se tornava uma oportunidade de aprendizado, cada interação uma chance de refinar sua própria mentalidade. Ele entendeu que crescer continuamente significava não apenas acumular conhecimento, mas transformar cada aprendizado em força e discernimento. Ao aplicar essas lições em sua vida profissional, João começou a notar mudanças sutis, mas poderosas. Projetos que antes emperravam agora avançavam de forma orgânica. Decisões importantes eram tomadas com mais segurança e precisão. Sua capacidade de enfrentar desafios aumentava exponencialmente. Ele percebia que o crescimento não era uma meta temporária, mas um estado permanente de alerta, disciplina e reflexão constante. Mesmo nas adversidades, João aprendeu a ver oportunidades de crescimento. Cada dificuldade deixava de ser um peso e se transformava em um degrau para a evolução. Quando encontrava falhas em seu trabalho ou desacertos em suas estratégias, ao invés de se culpar, refletia, ajustava e prosseguia. Esse ciclo contínuo de aprendizado, aplicação e ajuste começou a moldar não apenas sua mente, mas também sua visão de mundo. Uma tarde, sentado à beira do lago no parque, João contemplava seu reflexo na água calma e percebeu algo transformador. Ele não era mais o mesmo homem que começara essa jornada meses atrás. Cada obstáculo superado, cada decisão tomada com coragem, cada aprendizado absorvido havia moldado uma mente mais forte, resiliente e preparada para qualquer desafio futuro. Ele compreendeu que a vida extraordinária não é sorte, nem resultado de talento natural, mas fruto de crescimento contínuo, disciplina e dedicação incansável. A mente de João agora estava em constante movimento, sempre absorvendo, refletindo e aplicando. Ele sentia que nunca seria perfeito nem completo, mas que a beleza da vida extraordinária residia exatamente nessa busca incessante por aprimoramento. Cada dia era uma nova chance de expandir horizontes, fortalecer a mente e aproximar-se ainda mais de seu potencial máximo. E assim, João seguiu, dia após dia, tornando-se não apenas mais capaz, mas mais consciente de que o crescimento contínuo é o alicerce invisível sobre o qual se ergue qualquer vida extraordinária. A cada passo, a cada reflexão,
Ele se aproximava de tornar realidade aquilo que sua mente poderosa sempre soube ser possível. Os meses de dedicação, coragem, foco e aprendizado contínuo finalmente começaram a se manifestar de maneira clara na vida de João. Ele já não era mais o mesmo homem que meses atrás se sentava sozinho, refletindo sobre cada pensamento e cada passo. A mente que outrora parecia limitada e cheia de dúvidas, agora estava poderosa, disciplinada e consciente de seu próprio potencial. Cada desafio superado, cada obstáculo transformado em aprendizado, cada momento de coragem e ação silenciosa havia se somado, criando uma base sólida que sustentava não apenas conquistas externas, mas também a confiança interna de que era capaz de criar sua própria realidade. João percebia que a vida extraordinária não era um prêmio, nem um acaso. Era a consequência natural de uma mente treinada, uma fé inabalável e uma ação constante. Enquanto caminhava pelo parque que testemunhara tantas de suas reflexões e decisões, João sentiu uma paz profunda e uma gratidão silenciosa. Ele sabia que não chegara até ali sozinho. Cada pessoa que cruzara seu caminho, cada dificuldade enfrentada e cada escolha consciente contribuíam para moldar a realidade que agora florescia ao seu redor. Ele olhou para o céu, sentindo que cada pensamento e cada ação estavam finalmente alinhados com o universo, criando oportunidades, resultados e experiências que refletiam seu esforço interno. O mundo externo começava a responder à força interna que João cultivara. Ideias que antes pareciam distantes, agora se materializavam. Relacionamentos se fortaleciam, portas antes fechadas se abriam. Mas mais importante do que qualquer resultado material era a transformação interior. João havia descoberto que riqueza, sucesso e realização verdadeira são reflexos da mente. Quanto mais poderosa, disciplinada e clara ela se torna, mais extraordinária se torna a vida. Sentado à beira do lago, ele contemplava seu reflexo na água calma. O homem que via ali era o resultado de coragem, disciplina, persistência e aprendizado contínuo. Cada linha de expressão, cada gesto tranquilo, cada olhar firme refletia a força de alguém que havia tomado posse de sua mente e, com isso, de seu destino. João compreendeu que a vida extraordinária não é um destino a ser alcançado, mas uma realidade construída passo a passo, decisão por decisão, pensamento por pensamento. Em silêncio, ele sorriu para si mesmo. Não havia euforia, nem sentimento de superioridade. Havia apenas a profunda certeza de que tudo o que conquistara, visível ou invisível, era fruto de sua própria mente. Ele podia finalmente afirmar, sem precisar de palavras externas, que havia aprendido a arte mais poderosa que um ser humano pode dominar, a arte de criar a própria vida através da mente, da fé e da ação consciente. E assim, João seguiu adiante, ciente de que a vida extraordinária não tem limites, pois a mente que a cria é infinita. Cada dia seria mais uma oportunidade de crescer, de aprender, de agir e de transformar. A história dele não terminava ali. Ela continuava em cada pensamento disciplinado, em cada passo consciente e em cada desafio que seria superado com a força silenciosa de uma mente verdadeiramente poderosa. Ele finalmente entendia. Sua vida extraordinária não era um presente do acaso, mas o reflexo inevitável de sua própria mente. E assim chegamos ao final desta jornada. Mas lembre-se, sua mente é a força mais poderosa que você possui. Cada pensamento, cada ação, cada decisão consciente que você tomar pode transformar sua vida em algo extraordinário. Não espere pelo momento perfeito. Não espere que o mundo lhe conceda permissão. O poder está dentro de você e só você pode ativá-lo. Se este vídeo tocou seu coração, inspire sua mente e acendeu aquela chama de transformação, faça algo agora.
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. Deixe o seu like para apoiar este trabalho e comente abaixo dizendo qual passo você vai dar hoje para criar sua própria vida extraordinária. Lembre-se, a jornada não termina aqui. Cada dia é uma nova oportunidade de agir, de acreditar e de construir o futuro que você merece. A sua mente é poderosa. Use-a para criar uma vida que ninguém jamais imaginou ser possível.